Olá, pessoal. Muito boa noite. Pequeno atraso aí, a gente teve algumas intercorrências técnicas. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Quem já estiver online aí, vai deixando no chat da onde que está falando. Eu entendo que a audiência hoje, muito provavelmente, é muito variada, né? A gente vai ter lá profissionais do setor, a gente vai ter empresas integradoras de energia solar, a gente vai ter entusiastas aí de sistemas de armazenamento, um assunto que está tão em alta hoje e todo mundo está procurando se informar mais e buscar conhecimento para poder gerar negócio, para poder trazer tecnologia para dentro de casa e melhorar aí a sua vida, a vida das pessoas, né? Vamos aguardar mais um pouquinho aí até que a gente tenha mais participantes. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Respondam no chat aí. Muito bom, muito bom. O pessoal confirmando que está ouvindo ok. Preparando a apresentação aqui para a gente começar. Muito boa noite de novo para quem está entrando. Não deixem de postar no chat aqui da onde vocês estão falando, se são empresas, o nome da empresa. Depois a gente tem um histórico aí dos participantes, o perfil de audiência que a gente vai ter aqui hoje. Né? Quem está em casa, quem está ainda no trabalho, quem está no trânsito, voltando para casa, né? Dentro do ônibus, dentro do metrô. Sejam muito bem-vindos aí. Olha lá, Via 2 Energia Solar, o Jonas de Porto Seguro, distribuidora Orolux, grande abraço aí, pessoal da Orolux. Pessoal de São Paulo, da Samax Energia, Joinville, bacana, pessoal, Rio de Janeiro, grandes mercados integradores de energia solar aí. Vamos lá, pessoal. Vão postando aí da onde vocês estão falando. Tá certo, vamos ver aqui. Compartilhar a apresentação, a gente faz um check aí para ver se todo mundo tá vendo. Beleza, já abriu aqui para mim. Vamos lá, vamos iniciar, pessoal. Muito prazer, eu sou o Roberto De Luca, sou gerente de desenvolvimento de produtos da UCB Power e eu vou ter grande satisfação de mostrar para vocês aí o nosso produto, é um produto recém-lançado, que a gente pensou com muito carinho, né, para preencher uma lacuna de mercado que combina aí alta tecnologia, alta densidade de armazenamento, né, para poder trazer energia aí sustentável e confiável para os nossos clientes, né? Eu sou bastante suspeito para poder falar disso, porque
Antes de trabalhar aqui na UCB Power, antes de ser gerente da engenharia e desenvolvimento de produtos, eu fui usuário de produtos, eu fui integrador, né? E uma vez integrador para sempre, né? E apesar de ser engenheiro eletricista, o pessoal que trabalha com energia solar aí, né, que é empreendedor, é guerreiro aí do setor, sabe que a gente precisa colocar a mão na massa, né? Então eu subi muito telhado de cliente, eu instalei muito inversor. Lá em 2019, instalei alguns sistemas híbridos com armazenamento de energia. Naquela época ainda não era acessível bateria de lítio, então os sistemas que eu montei foram com baterias de chumbo ácido, né? E hoje a realidade é completamente diferente, né? É extremamente surpreendente, até mesmo a gente que trabalha com isso todos os dias, como que a tecnologia de armazenamento de energia com baterias de lítio ferro-fosfato, elas estão disponíveis e acessíveis, né, para os sistemas hoje. E eu diria que é o fôlego aí para o renascimento da energia solar aí com armazenamento de energia, mais independência energética, mais blindagem regulatória, ou seja, a gente enfrentou aí nos últimos anos bastante mudança regulatória, bastante mudança tarifária, né? A energia solar hoje ela já foi mais vantajosa no passado. A gente teve aí algumas situações regulatórias para poder ajustar algumas questões aí na qual a compensação da energia injetada na rede ela não é mais tão grande quanto no passado. Obviamente, ainda é vantajoso, o cliente tem um retorno grande quanto a isso, mas o armazenamento de energia tem ganhado protagonismo, né? Não só para poder trabalhar aí de forma mais independente, mas também para suprir uma das grandes objeções, né, que a gente que é integrador, a gente precisa ser vendedor também, né? Então, a bateria e o armazenamento de energia ajuda muito em algumas objeções. Então, vamos para a apresentação. Antes de tudo, é importante a gente falar o que é a Unipower. A Unipower ela é uma marca da UCB Power. A UCB Power ela é uma fabricante brasileira de baterias de lítio. Né? Nós fomos nós fomos a primeira empresa a fabricar baterias de lítio estacionárias no Brasil desde 2016, né? Onde a bateria custava aí 80% a mais do que custa hoje, né? As baterias de lítio ela sofreu aí nos últimos anos aí, ou nos últimos 10 anos, um fenômeno muito parecido do que aconteceu com os módulos fotovoltaicos aí desde o início da energia solar, né? O decréscimo de preço e aumentando aí a competitividade e viabilizando aí a tecnologia para os sistemas, né? Então, a UCB, ela tem mais de 52 anos, esse ano aqui em outubro nós completamos 53 anos, temos mais de 600 colaboradores, né? Somos os principais fornecedores de soluções off-grid com baterias de lítio para sistemas isolados na Amazônia. Somos o maior fabricante de baterias estacionárias do Brasil, com mais de 100 milhões de baterias fabricadas em toda a nossa história, né? E o primeiro fabricante, como eu disse, de baterias de lítio estacionárias. A UCB tem presença global, né? Então, nós temos duas fábricas no Brasil, uma fábrica na Zona Franca de Manaus, onde a gente produz baterias estacionárias e baterias de lítio portáteis para telefones celulares também, sob incentivo do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, a gente tem uma planta totalmente automatizada e com todos os requisitos aí para produzir dentro da área incentivada da Zona Franca de Manaus. Temos uma fábrica em Extrema também, que é focada aí na fabricação de baterias de chumbo ácido, baterias reguladas a válvula, e também a composição de soluções que vêm a agregar aí baterias de lítio. Escritórios na China, em Shenzhen, e na Coreia do Sul, em Seul.
Então, as nossas fábricas, a gente consegue ver aqui as plantas que a gente tem em Manaus em Extrema, né, com as soluções que eu já disse anteriormente, né, Extrema focada aí nas soluções do safety, antivandalismo para o mercado de telecom, BS, o Battery Energy Storage System, que também é um equipamento aí que está ganhando super relevância no mercado de armazenamento de energia para eficiência energética, empilhamento de receita, né, as baterias de lítio, ferro fosfato, integrações de soluções, baterias reguladas à válvula de chumbo ácido, em Manaus as baterias de smartphone, baterias de notebook e as baterias estacionárias também de lítio ferro fosfato. E antes da gente começar a nossa apresentação, é importantíssimo a gente falar sobre o panorama de mercado, tá? Segundo os estudos recentes aí publicados pela Greener, né, que tem grande relevância no setor fotovoltaico, para sistemas híbridos solar com bateria, né, o perfil do cliente hoje está concentrado aí em 69% em clientes residenciais, onde 40% a gente está falando aí de residencial de alto padrão, né, 29% de clientes aí residenciais, tá? Aonde esses clientes buscam ou são motivados aí para sistemas híbridos, não só pela economia de energia, né, ou para viabilizar aí o maior ganho diante das alterações regulatórias que a gente teve, a regulação tarifária, ou mais precisamente a inserção aí do custo de transmissão através do fio B. Mas o principal motivador é o conforto energético, ou seja, a disponibilidade de energia. Né? Os clientes aí, conforme o estudo da Greener, quando eles optam por um sistema híbrido, eles estão mais interessados aí na continuidade do fornecimento de energia, seja aí no ambiente residencial, que a gente está falando aí de uma parcela de mercado de 69% dos clientes, mas também para outros clientes comerciais, né, varejo, clínicas, enfim, todos os setores aí que precisam continuar as suas operações. E para isso a gente introduziu no nosso portfólio de produtos uma solução super inovadora que combina o quê? Combina a bateria de lítio com um inversor fotovoltaico on-grid, que é o Unipower Slim. Né? Então a gente tem aí duas versões, uma versão de menor capacidade em termos de armazenamento de energia e uma de maior capacidade para poder atender esse gap de mercado. Tá? Por que eu digo que é um gap de mercado? Porque as soluções de sistemas híbridos, combinando inversores on-grid híbridos e baterias, ela já está super consolidada, seja no mercado de distribuição ou na oferta aí, por integradores, né? Então, conforme os mesmos estudos aí que eu mostrei anteriormente, 70% dos integradores hoje já oferecem sistemas híbridos para os seus clientes, tá? Mas existia uma carência de oferta combinada, ou seja, um sistema all-in-one. E para isso a gente introduziu na nossa linha de produtos o Unipower Slim de forma a integrar uma solução all-in-one, ou seja, tudo incluso, bateria e inversor combinado, tá? Inversor off-grid no caso. Carregamento solar com carregamento solar e ou pela rede elétrica, ou seja, o equipamento ele permite que você tenha um solar integrado, seja ele através de um retrofit de um sistema existente, né? Então, eu tenho lá um sistema que eu já instalei há 5 anos atrás, eu consigo colocar o Unipower Slim na mesma matriz fotovoltaica existente? Consegue, a gente consegue reaproveitar. Por quê? Porque tem algumas características aí que a gente pensou que quando a gente for ver as especificações técnicas do equipamento, elas são compatíveis, né? Monitoramento online por app, tá? Função backup de transferência rápida em até 4 milissegundos, né? Ou seja, para a maioria das cargas residenciais, de informática, comerciais, de rede de comunicações,
esse tempo de transferência é totalmente compatível, não vai haver desligamento e reset de equipamentos. Flexível e competitivo, né? Então, uma das coisas que a gente pensou durante o desenvolvimento desse produto é ser um equipamento de fácil instalação, plug and play, né? Como a gente tem uma solução combinada, sem fios aparentes de conexão aí entre a bateria e o inversor, a gente tem lá 2 pontos de conexão, basicamente. Entrada de energia e saída de energia, né? Fácil configuração. A maioria das configurações, elas vêm pré-configuradas de fábrica. Então, não é necessário aí grandes configurações para fazer a instalação, comissionamento do equipamento, tá? Ideal para backup de energia. Esse é um ponto bastante interessante, né? Apesar da gente ter integração fotovoltaica, a gente poder usar módulos fotovoltaicos no sistema, a gente também pode usar ele como um simples backup de energia, né? Então, a gente tem aí, se vocês tiverem interesse, um vídeo aí produzido em parceria com o Canal Solar, onde a gente fez uma instalação em uma cliente em um apartamento, né? É um vídeo aí com mais de 120 mil visualizações, aonde a gente exemplifica uma instalação para backup de energia de um apartamento, tá? Por isso que ele pode ser utilizado com ou sem energia solar. E uma coisa muito importante, pessoal, uma ótima relação custo-benefício, né? Esse é um dos motivos do fato desse equipamento ser off-grid, por exemplo, né? A gente quis minimizar aí a adição de componentes ou recursos no sistema de modo para ele atingir de forma objetiva a função de backup combinada a um sistema solar para trazer também economia de energia, mas com o objetivo principal de trazer uma solução competitiva, tá? Uma solução viável economicamente, né? Por quê? Porque lá no estudo que eu mostrei anteriormente, a gente vê lá que 40% do mercado hoje ele é composto por sistemas residenciais de alto padrão, né? E 29% residenciais, né? Então, a ideia é o quê? A gente democratizar o acesso à energia e o backup de energia, de modo com que esse jogo vire, né? Cada vez mais pessoas tenham acesso a uma solução como essa e a gente poder viabilizar de que cada cliente nosso possa ter fácil acesso aí num custo extremamente competitivo. Em termos de comparativo de preço, e lembrando, tá, pessoal, no outro vídeo que a gente fez, a gente teve bastante pedido, o pessoal quer saber preço, quanto custa, onde eu compro, como que eu faço. Dessa vez a gente vai ter um card, né, indicando cada um de vocês aí para o canal de distribuição, né, da sua região, para poder fazer a aquisição do produto, ter acesso a preço, cotar, indicação de instaladores e tudo que for necessário aí para vocês poderem obter, tá? E em termos de valor, né, o que a gente pode informar? Esse equipamento custa o mesmo preço ou, dependendo da configuração, até um pouquinho mais barato do que um celular top de linha hoje que a gente tem aí disponível no mercado, tá? Então, é um equipamento extremamente competitivo e acessível para as pessoas. Então, a gente tem aí a carinha dele, né? Como ele deve ser aplicado, tá? Dentro de uma área comum de uma residência, ali num bastidor de um comércio, de uma farmácia, né? Hoje, por exemplo, quem tem farmácias empreendedora aí do ramo farmacêutico, ele tem um problema ali com falta de energia, né? As canetinhas de semaglutida aí não podem deixar de ter resfriamento adequado, algumas medicações não podem deixar de ser refrigeradas aí. Para quem tem comércio, né, você tem lá um check-out, você tem um balcão de pagamentos ali, a falta de energia pode prejudicar as operações da sua empresa. E dentro de casa, gente, o conforto energético ele é importante. Em algumas regiões a gente tem, inclusive, necessidade, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, as ocorrências de queda de energia, a duração das quedas de energia, e principalmente quando a gente tem eventos climáticos extremos, ela tem se tornado notícia no Brasil inteiro, né? Então, gera uma série de transtornos, série de prejuízos, né? Quem tem
criança em casa, quem mora em apartamento, quando tem uma queda de energia que se estende um pouco mais, a gente fica super apreensivo, né? E para quem trabalha em casa também, né? A gente tem dias de home office ou profissionais liberais, advogados, consultores, YouTubers, né? Que estão trabalhando de casa. Também a questão de disponibilidade energética é muito importante. Tá? Então, como principais recursos aí, a gente tem a gestão inteligente de energia, né? Então, a gente consegue priorizar as fontes de energia solar, bateria, rede, tá? E a gente... deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal, vocês estão vendo a apresentação aí? Tá tudo ok? Me dê um retorno aí no chat, por favor. Vou parar o compartilhamento aqui e vou compartilhar novamente. Vamos lá. Compartilhado novamente. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se a gente consegue ver aqui. Ok agora? Então tá bom. Vamos lá, vamos continuar. Então a gente tem lá a parte de gestão inteligente de energia, onde possibilita aí a priorização das fontes de energia, solar, bateria ou rede elétrica, né, conforme a demanda do usuário e as prioridades que a gente consegue configurar, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Seguro e confiável, esse é um ponto extremamente importante, né? Até para a gente contornar lá o pessoal que está na linha de frente com vendas. Quando a gente fala de bateria de lítio, uma das grandes preocupações que o cliente tem poxa, a bateria é realmente segura para ela estar instalada dentro da minha casa? Né? Então, a tecnologia hoje e o mercado tem comprovado isso, né? Através dos veículos elétricos, os equipamentos que a gente tem dentro de casa, né? Então, a gente tem algumas ocorrências que a gente vê na mídia, mas o mais importante, a tecnologia usada para sistemas de armazenamento no Brasil e nos nossos equipamentos são a tecnologia ou a química utilizada na bateria, ela é a lítio ferro fosfato, que é a química mais segura ou uma das mais seguras que a gente tem disponíveis aí em termos de tecnologia. E uma outra coisa muito importante que a gente pensou com muito carinho quando a gente estava desenvolvendo esse produto é o quê? Mesmo com a tecnologia mais segura de baterias, mesmo com o BMS, que é o sistema de gerenciamento aí das células, e também com todos os níveis de proteção que a BMS entrega, né, de tensão, corrente, temperatura, né? A gente também tem um sistema de supressão de incêndio interno do equipamento, tá? Então, cercamos aí todas as possibilidades e mitigamos ao máximo o risco de ter qualquer intercorrência em relação à segurança envolvendo as células de lítio. Fácil instalação e manutenção, né? Então, como eu disse anteriormente, a gente tem um design plug and play. Basicamente, a gente precisa lá interligar os módulos fotovoltaicos, interligar a alimentação da rede elétrica e interligar as cargas na saída do equipamento. Sem fios aparentes, sem cabos de interconexão entre inversor e bateria, né? Com um design atrativo, né? Pode ser instalado em área de circulação de pessoas, seguro, né? Sem terminais aparentes, sem contato em terminais onde você possa sofrer algum tipo de choque elétrico, alguma coisa nesse sentido, tá? Operação silenciosa e sustentável, né? Então, livre de emissão de ruídos, ideal para ambientes internos, uso contínuo, sem impacto ambiental, né? Então, equipamento super silencioso. A gente tem lá, obviamente, algumas ventoinhas de arrefecimento para troca de calor aí, caso seja demandado potência do equipamento, mas elas funcionam de modo inteligente, não emitem mais ruído do que uma geladeira em funcionamento, né? Então, não existe nenhum tipo de incômodo no sentido como um gerador a combustível, por exemplo, né?
Monitoramento remoto. Então, todas as operações do equipamento é possível acompanhar através de uma interface de usuário, pelo aplicativo no celular, disponíveis nos sistemas Android e iOS, disponível também via web, através de qualquer web browser, aí a gente consegue acessar o sistema de monitoramento. Em termos de aplicações, né? Para quem está lá na linha de frente, a gente vê lá o Unipower Slim aí no catálogo e também no material de divulgação, muito focado aí na parte residencial, mas ele tem N aplicações, né? Ele pode ser aplicado lá em casa, né? Para poder garantir agora que a gente está chegando perto da Copa do Mundo, de que não vai haver apagão e a gente perder ali o gol da seleção brasileira. A gente pode aplicar ele no varejo, né? Então, proprietários aí de mercados regionais e outras atividades comerciais aí de varejo, a parte de farmácias, clínicas e outro tipo de comércio de atendimento ao público direto, né? Você consegue interligar ali o check-out de pagamento, o balcão de pagamento, iluminação, né? Se tiver necessidade ali de refrigeração, as geladeiras de refrigeração de medicamentos, né? A parte de TI, redes, também tem uma aplicação muito interessante, né? O pessoal de network, provedores de internet, né? GPONs de condomínio, tá? Concentradores de fibra ótica, completamente possível aí, também com uma taxa de ocupação muito pequena, porque os espaços geralmente disponíveis aí para poder colocar essa infraestrutura são extremamente apertados, né? Então, uma solução combinada, ela cai muito bem aí para esse tipo de aplicação. Aqui a gente tem um pouco mais das especificações técnicas, né? Então, a gente tem ali 2 potências disponíveis e 2 capacidades disponíveis, tá? Então, quando a gente fala de potência disponível, a gente tem lá os inversores, né? Então, o inversor 127 volts, ele tem uma potência máxima e um pouquinho menor do 220 volts, né? Existe uma questão técnica envolvida quanto a isso, quanto a corrente máxima de chaveamento ali do bloco de potência, tá? Então, a gente tem lá, para 127 volts, um inversor de 4.500 watts, em 2 variantes de potência, de capacidade de bateria disponíveis, 4,8 kWh, tá? Ou 9,6 kWh, ou seja, a gente tem baterias ali de 48 volts 100 ampere-hora ou 48 volts 200 ampere-hora, tá? Para a tensão de entrada e saída 220, a gente tem lá um inversor com potência máxima de 5 kW, 5.000 watts, capacidade de bateria de 4,8 kWh e 9,6 kWh, né? Da mesma forma, com baterias internas aí de 48 volts 100 ampere-hora, 48 volts 200 ampere-hora, tá? Então, a gente tem lá a entrada fotovoltaica de no máximo 5.000 watts, tá? Então, qualquer configuração em paralelo ou em série que atinge a potência máxima, respeitando, obviamente, a corrente máxima da entrada MPPT aí de 22 amperes, né? Numa tensão máxima em circuito aberto de 500 volts, né? Onde a janela de operação vai trabalhar lá de 120 a 450 volts. É por isso que eu disse anteriormente que posso retrofitar sistemas existentes, né? Posso usar uma matriz fotovoltaica existente? Sim, né? Então, para quem é do mercado, quem trabalha aí com a parte de dimensionamento técnico, vai ver claramente aqui que as matrizes, né, as combinações, aí, os arranjos fotovoltaicos, eles trabalham abaixo dos 500 volts aí, né, aí em função dos inversores fornecidos ao mercado ou instalados no mercado até hoje. Então, é muito alinhado, muito compatível com essa questão, tá? Entrada e saída CA, então a gente tem lá uma potência nominal aí
de 4.500 watts e 5.000 watts, como eu falei anteriormente, tá? Com uma capacidade de potência de pico aí até 11.000 watts, né? Isso é muito importante para clientes aí que está na zona rural, precisa ligar ali uma motobomba para poder bombear água do poço para caixa d'água, pessoal que trabalha com piscicultura, tem tanques ali aerando produção de peixe, quer usar um sistema de backup aí, obviamente respeitando aí a potência máxima na partida da bomba, por exemplo, né? É perfeitamente possível utilizar esse sistema para poder alimentar aí, né? A questão de aplicações em zona rural, isso é muito, muito interessante, tá, pessoal? Quem é antigo do mercado, acompanha os grupos de Facebook, os grupos no Instagram, a gente tem alguns grupos ali do Energia Solar Raiz, né, que o pessoal entusiasta montava sistemas ali com controlador de carga e inversor separadamente, no começo com baterias de chumbo, hoje em dia com baterias de lítio, né? Então você consegue combinar toda essa quantidade de equipamentos em um monobloco só. Muito simples, muito seguro, muito prático e economicamente competitivo, tá? Principalmente aí, ó, o pessoal está comentando aqui no chat, né? Quem tem rede elétrica muito distante, tá? Ou rede elétrica de baixa qualidade, fim de linha, né? Que o pessoal chama. Né? Então você pode usar, quando a rede está boa, vai usar a rede elétrica para poder auxiliar ali na recarga da bateria, ou quando tiver aí uma radiação solar insuficiente, ele vai usar essa rede mesmo que seja ruim, mas se ela variar além das especificações de entrada do equipamento, ele vai usar energia solar, vai usar a bateria, né? Vai priorizar a energia solar para não descarregar a bateria. Então, é uma excelente solução para esse tipo de aplicação, tá? Então, a gente tem duas variantes aí de tensão, 127 volts, 220 volts. Esse é um ponto importante. Todos os equipamentos, ambas as configurações, elas são monofásicas, tá, pessoal? Tá? Isso tem um motivo. Por que são monofásicas? Primeiro, a gente quis trazer uma solução o mais competitivo possível para vocês, né? E em segundo, a gente ter um equipamento split phase, além de ele ficar mais caro, ou seja, bifásico, ele também vai invadir, né? A gente vai sair do gap de mercado que esse equipamento se destina e a gente vai começar a invadir as soluções montadas de sistemas off-grid, sistemas híbridos on-grid, né? Então, o produto acaba perdendo sentido, não só tecnicamente, mas financeiramente falando também. Né? Então, ele vai ser tão caro quanto um sistema on-grid, e aí ele perde o propósito da gente trazer aí uma solução extremamente competitiva para vocês. Tá? A forma de onda senoidal pura na saída, tá? Nas frequências aí de 60 Hz. A eficiência máxima do MPPT aí de 99,9%, ou seja, quando a gente fala lá de conversão DC-DC, a gente consegue atingir alto grau de eficiência. A eficiência máxima do inversor, esse é um ponto importante, tá, pessoal? Os inversores embarcados no Unipower Slim são inversores de alta frequência com alto grau de eficiência. Né? A gente tem aí opções disponíveis no mercado de inversores que utilizam transformadores isoladores na saída, trabalham com baixa frequência, e esse tipo de produto ele tem uma eficiência muito baixa, na faixa dos 80%, 85%. Né? E tudo isso é consumo de bateria, ou seja, no final do dia você vai ter menor autonomia de bateria. Né? Então, a gente também pensou em trazer soluções transformers sem transformador, de alta frequência e alta eficiência aí de conversão. Tá? Bateria com tecnologia de lítio ferro fosfato, né? Solução aí de maior segurança e estabilidade térmica do mercado, a tensão nominal de 48 volts, as capacidades já mencionadas ali de 100 ampere-hora e 200 ampere-hora, tá? E aí as dimensões, tá? Então a gente tem lá nas duas variantes aí 60 por 76, e aí quase 20 centímetros aí de profundidade, peso de 70 quilos. Então a unidade aí
de 4,8 kWh ou 4.800 Wh, a gente consegue perfeitamente fixar ela na parede de forma suspensa. E aí a gente tem lá o modelo de maior capacidade, aonde a fixação dele é solo-parede, porque ele tem um peso maior, tá? Grau de proteção IP20, isso quer dizer o quê? Esse produto não pode ser instalado ao tempo, tá, pessoal? Ele precisa ser instalado abrigado. Pode ser numa área externa? Pode ser desde que seja uma varanda, enfim, não tem incidência direta de sol e de chuva. Pode sim, né? Mas ele precisa ser instalado em local abrigado, tá? E, adicionalmente, temperatura aí de operação. Então, pode ser em regiões quentes, né? Temperatura máxima de operação é até 55 graus. Então, ele tem um sistema de arrefecimento através de ventilação forçada, troca de ar, troca térmica eficiente, inteligente, aumenta e diminui a rotação conforme demanda térmica interna. Então, é um equipamento perfeitamente seguro para ser instalado no norte, no nordeste, em locais onde a temperatura média ela é maior do que nas outras regiões do Brasil, tá? Dimensionamento, pessoal. Quando a gente fala de dimensionamento, a gente precisaria de um webinar só para falar de dimensionamento fotovoltaico, mas entendendo que boa parte do pessoal que está aqui já trabalha com energia solar, já tem aí um conhecimento quanto a dimensionamento fotovoltaico, eu vou falar um pouquinho de como que é o dimensionamento em termos de autonomia, tá? Que esse ponto é o ponto mais conectado aí ao nosso webinar e mais importante nesse momento. Então, quando a gente tem lá soluções de Unipower Slim aí com baterias de 4.800 Wh ou 4,8 kWh, seja ela em 127 volts ou em 220, né? O cálculo da autonomia vai ser o quê? Se a gente tiver lá uma residência onde a gente tem lá uma TV LED, né, a iluminação inteira da residência em LED, né, um refrigerador, a gente está falando de um consumo médio ali entre 350 e 500 watts, tá? Se a gente pegar uma média da soma desses dois valores, a gente está falando mais ou menos 425 watts. Hoje, com a eficiência energética dos equipamentos que a gente tem dentro de casa, dá para energizar bastante coisa com esse consumo médio aí, tá? Eu diria a vocês que, por exemplo, o case que eu falei para vocês aí, ou o caso que eu falei para vocês de um equipamento que a gente instalou dentro de um apartamento aqui na Grande São Paulo, o apartamento inteiro em funcionamento, aí o consumo médio fica em torno dos 350 watts, com tudo dentro de casa ligado, né? Então, se a gente for lá considerar capacidade da bateria, tá? Em watt-hora, a eficiência do inversor, né? E esse DOD aqui quer dizer a profundidade de descarga de bateria, ou seja, para a gente poder maximizar a vida útil da bateria, a gente pode descarregar ela no máximo aí em 90% da capacidade, tá? Se a gente pegar tudo isso e multiplicar e dividir aí pela tensão dos 425 watts, a gente vai ter aí mais de 8 horas de autonomia, né? Quando a gente fala do Unipower Slim de 9.600 watt-hora ou 9,6 kWh, a gente está falando do dobro de autonomia, pode chegar a 16 horas de autonomia, tá? Isso em descarga só por bateria. Se a gente estiver falando aí de um sistema conectado à energia solar e com radiação suficiente, essa autonomia vai ser drasticamente maior. Por quê? Porque enquanto o sol estiver presente e ele for suficiente para poder atender a carga e manter a bateria carregada, durante o dia praticamente não vai ter necessidade de utilizar a autonomia das baterias, né? Então, é uma solução extremamente interessante para backup de energia, né? E também serve para contornar quem está na linha de frente aí no mercado fotovoltaico. A gente vai explicar para o cliente como que funciona o sistema solar. Uma das grandes objeções que a gente tem que contornar é que quando falta energia, o sistema on-grid desliga, né? Então, o cliente, quando está explicando ali como que funciona, os benefícios que ele vai ter de economia de energia, ele fala, então agora, se acabar a energia, eu tenho energia solar e eu não vou ficar no escuro, né? Ou eu vou ficar sem energia.
E aí, lá naquela época, quando os sistemas de armazenamento não eram tão populares, a gente falava, infelizmente, por proteção, exigência regulatória, o sistema tem que se desligar quando falta energia, né? Então, hoje a gente consegue perfeitamente contornar essa objeção aí e trazer mais conforto energético para o cliente. Agora eu vou falar no assunto um pouco polêmico, tá, pessoal? Como o Unipower Slim ele se trata de um sistema off-grid, ou seja, ele não interage com a rede elétrica, ou mais popularmente falando, ele não vai devolver energia para a rede elétrica para se obter créditos, ou seja, ele não está dentro do sistema de compensação. O entendimento que se tem, de forma simplificada, é que ele não precisa de homologação, ou seja, não precisa de parecer de acesso. Todavia, o que a gente recomenda, tá? Não só a gente como Unipower, o CB, mas como profissional engenheiro eletricista, tá? Que seja comunicado à distribuidora de forma voluntária. Por quê? Porque muitas vezes, quando você vai instalar, e dependendo da quantidade de cargas que você vai ligar no equipamento, você vai ter uma redução drástica do consumo de energia, ou seja, você vai economizar bastante energia. E quando você tem lá um histórico de consumo e esse consumo cai drasticamente, é muito provável que você receba uma visita em casa da distribuidora de energia, tá? Para ela tentar entender se trata de alguma fraude, né? Ou por que aquele consumo se reduziu de forma tão drástica. Quando ele chegar lá, ele vai ver que tem um sistema fotovoltaico instalado, pode gerar algum tipo de questionamento ou notificação. Tá? Então, para evitar qualquer problema nesse sentido, o que a gente recomenda? Ter uma RT da instalação, uma anotação de responsabilidade técnica assinada por um engenheiro, atestando que o sistema ele é um sistema off-grid e que não possui paralelismo com a rede da distribuidora. Tá? Nota fiscal dos equipamentos, né? Mantenha a nota fiscal guardadinha lá para poder comprovar que os painéis foram comprados, as baterias fazem parte do sistema e que o inversor ele é realmente um inversor off-grid. Tá? Diagrama unifilar, né? Então, um desenho técnico que prova lá a separação física, né, via chave de transferência ou chave estática aí, que tem dentro do equipamento, entre a geração solar e a rede da rua. Tá? Memorial descritivo. Então, ter lá a pessoa que for fazer a instalação, ou você que for fazer a instalação para o seu cliente, fazer um memorialzinho descritivo, né? O que compõe o sistema, qual que é o modo de operação dele, e deixar bem claro ali que ele não faz parte do sistema de compensação e nem interage com a rede da distribuidora, né? Ele só usa ali a alimentação da distribuidora como reserva ou backup ou para carregar a bateria em situação de falta de radiação solar, por exemplo, tá? E fazer isso, a comunicação de forma voluntária. Então, no mesmo canal onde é enviado o parecer de acesso, né, coloca lá, Ilmo, senhora distribuidora, né, venha comunicar aí a inserção do projeto, conforme a unidade consumidora tal, conforme a documentação anexa, né? E aí você tem todos os subsídios necessários aí, caso haja algum tipo de questionamento, você está calçado para poder contra-argumentar e evitar algum tipo de atuação ou alguma coisa mais séria, tá? E por fim, o que é importante também, a mesma plaquinha ali que é exigida pela regulação normativa lá da ANEEL ou a regulação normativa da distribuidora, né, sistema fotovoltaico on-grid, né, você coloca lá um sistema fotovoltaico off-grid. Então, isso também evita que um leiturista ou qualquer pessoa, o fiscal da distribuidora, que vai fazer algum tipo de inspeção no local, já vai ver que aquele local, apesar dele, às vezes, voar de drone lá, ver que tem realmente módulo fotovoltaico instalado em cima do telhado, ele vai ver que se trata de um sistema off-grid, tá? Então, é importante reunir essa documentação, né? Não simplesmente falar, olha, o sistema off-grid não precisa de parecer de acesso, né?
Então, oferecer isso para o cliente aí é muito simples, não gera muita carga horária de trabalho, tampouco custos adicionais, para que ele esteja calçado e acaba sendo, para você que é integrador, está na linha de frente com o cliente, um diferencial de venda. Né? Olha, você fazendo a instalação comigo, eu te dou todo esse subsídio caso futuramente você seja questionado, tá bom? Arquitetura, tá? Então a gente tem um raio-x dos sistemas aqui para vocês verem como que é internamente, né? Então a gente tem lá um sistema, lá na parte superior, a gente tem lá o inversor fotovoltaico off-grid, né? O pessoal conhece no mercado também como inversor carregador, né? Então ele tem entrada, apesar de ser um sistema off-grid, ele tem entrada de rede elétrica para poder fornecer energia para saída, se necessário, em modo bypass, carregar a bateria ou complementar uma geração fotovoltaica insuficiente, né? Na parte inferior do gabinete, aí, internamente, a gente tem lá o BMS inteligente, né? Então todos os parâmetros de predição de estado de carga da bateria e operacionais, tensão máxima do pack de bateria como um todo, ou até a nível de célula, temperatura das células, né, tudo para poder garantir aí a maximização da vida útil da bateria, segurança de operação da bateria, né, e controle total aí de todos os parâmetros para garantir aí a performance e segurança. As células, todas elas são soldadas a laser, né, então nenhuma célula é parafusada, então não existe nenhum problema de desaperto de parafuso, seja ele por tempos de operação, microvibração, transporte, né? Então as células são soldadas a laser definitivamente nos barramentos, de modo a garantir aí a segurança operacional do sistema, sem pontos de aquecimento e qualquer decorrência que possa ter nesse sentido. E, finalmente, aí o sistema de supressão de incêndio, né? Então, ele é uma garantia a mais. Então, apesar da gente ter lá todo o controle via BMS e qualquer coisa sai do controle em termos de drenar potência acima da especificação da bateria, que pode causar sobreaquecimento, a gente tem um sistema de supressão de incêndio como uma proteção adicional ao BMS aí, para mitigar ao máximo qualquer risco que possa oferecer aí, esse equipamento ser utilizado de forma extremamente segura em qualquer aplicação. Aqui a gente tem as interfaces de interligação. Então, logo acima ali, nas posições 1 e 2, a gente tem lá a entrada fotovoltaica com terminais MC4 compatíveis aí com os componentes disponíveis no mercado, para poder fazer a instalação aí conforme as normas vigentes. Ali um pouco abaixo, ali na posição 3, a gente tem um botão liga e desliga. Na posição 4, a gente tem lá a porta de comunicação, onde a gente liga a interface Wi-Fi. Na posição 5, a gente tem lá uma porta de comunicação serial 485, caso necessário aí a parte de assistência técnica, a gente ter acesso aí aos parâmetros da BMS, atualização de firmware, né? Então é uma porta aí para pós-vendas e engenharia. Na posição 6, a gente tem os terminais de conexão da entrada de rede alternada aí, da rede elétrica. Na posição 7, a gente tem lá os terminais de conexão de saída que vão para as cargas, né? Na posição 8, a gente tem lá o disjuntor de saída. E na posição 9, aí no painel frontal, o display LCD multifuncional aí para poder acompanhar os parâmetros de operação do equipamento e as informações de configuração. Aqui a parte de dimensionamento de infraestrutura, né, os cabos necessários aí para poder fazer a interconexão do equipamento, né? Então, pela corrente máxima aí da entrada fotovoltaica, cabos de 4 milímetros fotovoltaicos são suficientes, tá? Para alimentação AC, depende do modelo do equipamento. Se a gente está falando lá de equipamento 127, a corrente máxima de entrada aí de 63 amperes, então a gente precisa de cabos de 16 milímetros quadrados, tá? Por que uma corrente tão alta, tá, pessoal? A gente não pode esquecer que
a infraestrutura de alimentação ela tem que ser dimensionada de acordo com a capacidade máxima de carga a ser conectada na saída, ou seja, 5.000 watts, e a gente tem lá uma corrente máxima de recarga também, né, que acaba se adicionando aí à alimentação. Então, se a gente tiver plena carga na saída do equipamento, mais corrente máxima de recarga, a corrente máxima de entrada pode chegar aos 63 amperes, né, em 127 volts. Para 220, a corrente máxima chega a 40 amperes, então cabos de 6 milímetros quadrados aí são suficientes, tá? E a saída CA, como a gente não tem ali a corrente adicional para poder fazer o processo de recarga de baterias, a infraestrutura aí pode ser com cabos de 10 milímetros quadrados e disjuntor aí de 50 amperes. Lembrando que na saída do equipamento